Eu pensei, a lógica é muito boa. Mas na minha cabeça eu estou questionando por que em 2000 anos de história do Evangelho eu nunca vi ninguém falar sobre isso. Como eu estava escrevendo o livro, falei para Deus, o Senhor quer que eu seja o primeiro a falar uma coisa dessa? Assumir essa bronca, comprar essa briga e tentar restaurar isso? E eu lembro que na hora que eu questionei o Senhor quer que eu seja o primeiro, o Espírito Santo me deu uma outra experiência, daquelas que você não tem como questionar que é Ele. Algo veio forte no meu espírito. Levante, eu estava no meu escritório, pegue o terceiro livro, da esquerda para a direita, da última prateleira. Eu olhei para a última prateleira, ali estão meus livros de história. Eu pensei, não deve ter nada lá sobre o assunto. Quando você vai pesquisar história, não se tem muito registro sobre jejum. Mas eu levantei mesmo sem enxergar, contei 1, 2, 3. No terceiro, eu puxei. Quando puxei, era um livro que estava guardado no lugar errado, por algum motivo. O livro, Sermões do Monte, de John Wesley, o grande avivalista do século XVIII. Quando eu li Sermões do Monte e vi que o livro era sobre o ensino de Jesus, eu já tinha certeza, né, de qual era o assunto. E a hora que eu abri, cai exatamente em Mateus, capítulo 6, nos versículos 16 a 18, o que ele comenta sobre o ensino de Jesus, e eu faço questão de ler ipsis literis como está lá, porque a costa do John Wesley é mais larga do que a minha para jogar em cima dele. Ele diz, temos um peculiar em favor do jejum frequente, ou seja, Jesus assim ordenou. Deixa eu fazer uma pausa antes de ler. John Wesley resgatou o que a Didaquê ensinava sobre os cristãos jejuarem às quartas e sextas-feiras. Quando inicia o seu movimento, que depois se tornaria conhecido como o metodismo, ele não ordenava pastores que não jejuassem pelo menos 2 vezes por semana, às quartas e sextas-feiras. Então, ele aqui está defendendo uma disciplina que ele tinha adotado na prática. Temos um peculiar em favor do jejum frequente, ou seja, Jesus assim ordenou. Nesse trecho do seu sermão, ele não exigiu expressamente nem o jejum, nem as esmolas, nem a oração. Suas orientações mostram como jejuar, orar e dar esmolas. Entretanto, essas orientações nos tocam com a mesma força das imposições. Ao nos ordenar que façamos algo de certo modo, Jesus inquestionavelmente requer que façamos esse algo. É impossível realizar algo de determinada maneira se esse algo não é realizado. Por conseguinte, quando Jesus nos orienta a dar esmola, jejuar e orar de tal e tal maneira, essas são ordens claras para realizarmos tais tarefas. Somos ordenados a cumpri-las e fazer isso da maneira prescrita, a fim de não perder a nossa recompensa. Antes de janeiro de 2022, eu dizia, olha, é evidente que Jesus sinalizou uma expectativa. Eu não apresentava isso como ordenança, como mera expectativa, mas mesmo se nós olhássemos assim, eu fico imaginando, se nós entendemos o que é o senhorio de Cristo e o lugar de importância que Ele tem, até a sinalização de uma expectativa já não deveria mexer comigo e com você? Minha esposa não me precisa pedir algumas coisas, se num comentário eu percebo que é importante, porque ela ocupa um lugar de importância para mim, eu vou me mexer e vou tentar fazer algo em relação àquilo. Nós estamos vivendo a fase agora que são os suspiros dos netos, que tem um peso enorme, né, para a gente, os avós. Gente, a Bíblia nos relata, em 2 Samuel 23, de 13 a 17, enquanto fala sobre os valentes de Davi, de 3 malucos, que ouvem em Davi um suspiro. Ele está fugindo de Saul, ele está longe de casa, ele está peregrinando, né, como forasteiro, e no momento ele desabafa, quem me dera beber das fontes das águas lá de Belém. Os 3 doidos cortam o arraial dos filisteus, lutando só para buscar água, porque Davi suspirou, não pediu. Quando chegam com a água, Davi se recusa a beber. Ele derrama ela no chão, ele diz que aquilo é uma oferta ao Senhor, e ele diz, o meu suspiro, o meu anseio por água, não fazia dela mais importante do que a vida de vocês que vocês arriscaram. Ele se recusa a beber. Aqueles camaradas ouviram um senhor humano, falho, imperfeito, ansiar por algo e decidem agradá-lo. O que dizer eu e você se Jesus só sinalizasse uma expectativa? Embora, como eu disse, é mais do que uma expectativa. Quando ele diz, eles vão jejuar, isso é esperado de mim e de você. Portanto, não. Jejuar não é opcional. Agora, o que Jesus nunca determinou foi qual a periodicidade com que você jejua, qual a duração dos seus jejuns,
quais os tipos de jejum eu e você vamos praticar, ou mesmo as formas de fazer isso. Ela pode ser feita, né, de maneira pessoal, ela pode ser feita de forma coletiva. Não há determinações sobre o resto. Mas o que é inegociável é, na minha e na sua vida, em algum desses formatos e combinações, que são muitas variações possíveis, o jejum tem que estar lá.